Bom, curtam, se inscrevam, compartilhem, porque a gente sabe como é importante, né? Deus quer que a gente dissemine a palavra dele e a palavra de Deus nunca volta vazia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida e hoje a gente vai falar de quando Jesus caminhou sobre o mar. Em primeiro lugar, eu quero ler um versículo, porque ele fala sobre o assunto que eu quero falar. Ele diz o seguinte, Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Agora eu vou começar a contar para vocês como foi essa passagem, né, de quando Jesus caminhou sobre o mar. Isso está em Mateus 14, 22 a 34. E foi assim. Jesus tinha acabado de fazer então o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E ele então se despediu das pessoas, né? Pediu para elas irem para casa. Isso já era no fim de tarde. E ele chegou para os discípulos e falou assim: olha, vocês peguem o barco e já vão lá para o outro lado do lago, né? E eles pegaram então o barco e foram. E Jesus subiu para o monte para orar. Ele ia orar então sozinho. Daí começou a bater um vento forte, começou a já ter uma tempestade, né? E nisso os discípulos estavam sozinhos no barco, né? E estavam super assustados porque estava aquela tempestade toda, né? E quem já passou por isso e quase já naufragou, eu, por exemplo, já passei por isso, é uma sensação simplesmente horrorosa, né? Além do enjoo que você fica, você passa muito medo. E eles estavam lá nessa situação, né? Passando por essa tempestade. E Jesus só foi chegar entre as 3 e 6 da madrugada, né? Só que ele chegou da seguinte maneira. Eles estavam lá naquela tempestade e de repente eles vêm caminhando sobre o mar, né? Alguém. E eles acharam que fosse um fantasma e gritaram, é um fantasma! Ficaram apavorados, né? E Jesus falou, não tenho medo, sou eu, né? E quando Pedro viu que era ele falou, se o Senhor me mandar caminhar sobre as águas, eu também vou caminhar, que nem o Senhor, né? Ele falou, então venha, né? Então Pedro começou a caminhar sobre as águas, só que no que ele estava caminhando bateu um vento forte e Pedro ficou com medo e daí ele começou a afundar. E ele começou a gritar, socorro, Senhor! Então, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E é sobre essa história que eu quero falar hoje, né? Eu acho que a coisa que mais chama atenção é a última frase de Jesus, né, na história, que ele fala, te faltou fé, né? Isso é uma analogia para muitos dos nossos momentos nas nossas vidas, né? Que quando a gente está na fase mais crítica, né? A gente está olhando em direção a Deus, a gente está caminhando em direção a Ele, mas aí acontece alguma situação, algum advento na nossa vida, uma dificuldade e é nesse momento que a gente perde a fé. Eu acho que é legal a gente falar de tudo, né? Desde o começo. Acho que para começar, bom, Jesus ele deixou então os discípulos irem para o meio lá do lago, já estavam lá para o outro lado do lago e começou a bater um vento forte. E na nossa vida é assim, muitas vezes a gente está e começa a bater um vento forte, né? E começa a vir aquela tempestade na nossa vida e alguma coisa muito desagradável acontece, né? E às vezes a gente está naquela situação e parece que Deus demora para aparecer, né? Parece que você fica desesperado e parece que Deus não vai... E você ora e parece que aquilo não vai acontecer e daí lá pelas entre 3 e 6 da madrugada, que é super tarde da noite, é bastante tempo, mais umas 12 horas depois, né, do que eles já estavam lá no meio do lago, Jesus aparece. E assim, né, muitas vezes Deus ele aparece só depois de muito tempo. E Jesus estar andando sobre as águas mostra o domínio total que ele tem, né, das coisas. Quer dizer, ele dominava, o andar sobre alguma coisa é um símbolo de você estar dominando aquilo, né? Inclusive as coisas materiais, sei lá, a natureza, né? A Nesse caso até a própria natureza, né? Que ninguém consegue fazer isso, né? Só Jesus conseguiu andar sobre as águas, naturalmente falando, né? A gente não consegue andar sobre as águas. Então,
essa é uma maneira também da gente lembrar que Jesus está acima de tudo, né? Que a gente pode contar com Ele, que ele tem um poder até sobrenatural, né? Sobre as coisas, Ele tem poder sobre tudo, né? Então, essa é a primeira grande lição que a gente tem para tirar dessa passagem. Depois, a segunda grande lição é que Pedro, quando ele tá, então eles se assustam, né, achando que ele era um fantasma, e Pedro, quando vê que era Jesus, ele fala, olha, se for o Senhor mesmo, me pede para ir andando até o Senhor que eu vou. E Jesus falou, venha. E ele saiu do barco e ele começou a andar, assim como Jesus estava andando, ele começou a andar. Ele teve a fé, ele teve essa ousadia toda, né, que ele foi o único dos discípulos que teve essa ousadia de falar, então, se o Senhor me pedir, eu vou, e ele, né, tomou essa atitude, né, de pegar e sair do barco e ir. E ele começou mesmo a caminhar, e isso é muito legal, né, porque você vê o poder que Jesus deu para ele, né, e é isso, né, Jesus, ele tem um poder tal que a gente pode contar com ele. Nós não somos nada, mas ele é tão poderoso que você vê que Pedro, né, sendo um homem, né, comum, ele também conseguiu caminhar sobre as águas, mas começou a bater um vento, e daí no que bateu esse vento, Pedro ficou com medo. E na nossa vida é assim, né? Muitas vezes a gente fica com medo, né? Quando bate, a gente tá lá, super crendo, falando, não, é isso aí, eu tô com Deus, eu posso tudo, né? Mas quando o bicho pega, né, a gente... Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas daí, né? É isso aí. Daí veio esse vento, né? Bateu esse vento forte e Pedro ficou com medo, né? E a gente muitas vezes passa por isso. A gente estava indo muito bem, e de repente bate um vento forte na nossa vida e a gente começa a realmente a cair, né? A gente começa a afundar. O interessante dessa história é que assim, Pedro, ele era um pescador, não era para ele ter afundado, né? É verdade. É engraçado que o medo foi tamanho, né? Que ele parece que até deixou ele desaprendeu a andar, a nadar, né? Que era uma coisa que para ele devia ser muito natural. Um pescador sabe nadar muito bem, né? Então ele, nesse momento de medo, ele começou a afundar, né? E daí ele fala, socorro, Senhor! E daí Jesus dá a mão para ele, tira ele, né, da água, e daí eles voltam para o barco e as águas se acalmam. E daí todos eles reconhecem, o Senhor realmente é Filho de Deus, né? Porque Jesus é Filho de Deus mesmo, e eles puderam naquele momento reconhecer, né, o tamanho do poder dele, né? É interessante a gente pensar também que só Mateus relatou que Pedro também andou sobre as águas, porque nos outros livros que essa história está relatada, os outros nem falaram de Pedro, porque eles acharam Não acharam significativo o suficiente para... Eles Porque acharam... deve ter sido tão impressionante ver Jesus caminhando nas águas, né? E eles acharam assim que foi um erro tão grande, talvez, de Pedro, né? De ter verdade. confiado, mas depois ter desconfiado, depois ter bateu o vento e ele ficou com medo, que eles nem acharam que era importante relatar. Mas né? Porque a gente pode ver como a gente também erra, como a gente vai ter nossos momentos de bastante fé e de vamos estar lá, tô com Deus, e de repente a gente pode dar umas caídas, mas que na hora que a gente pedir ajuda para Jesus, Jesus estende o braço e ajuda a gente a sair da água, ajuda a gente a sair daquela situação ruim, né? Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que saber que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente vai poder contar com Jesus, ele vai aparecer, né? Deus está lá, ele tá no comando, né? Ele está lá andando sobre as águas, ele tem poder total sobre as coisas, né? E a gente pode contar com ele. É isso. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e curtam, compartilhem e até a próxima.